Shalom, Igreja Amava. Seja muito bem-vindo a mais nova etapa da nossa igreja. Lançamento app Igreja Amava. Estamos muito felizes em apresentar para vocês a nova etapa da nossa igreja. O aplicativo está disponível na App Store e no Google Play. Baixe o aplicativo e esteja atento às mais novas novidades na nossa igreja. Iremos mostrar agora passo a passo. Essa é a nossa primeira página inicial do aplicativo. Clique em Bem-vindo parte superior e clique em Cadastro. Clique em Cadastre-se canto inferior do aplicativo. Preencha todos os campos solicitados. Isso será muito importante para as próximas etapas da nossa igreja. Feito o cadastro, você terá acesso a todos os conteúdos exclusivos da nossa igreja. Nesse aplicativo teremos disponíveis devocionais, conteúdos exclusivos para a célula e muito mais. Estamos disponíveis equipe da mídia para poder auxiliar e ajudar a criar o seu cadastro e até mesmo utilizar o aplicativo. Deus abençoe! Shalom, Igreja Amava. Seja muito bem-vindo a mais nova etapa da nossa igreja. Lançamento app Igreja Amava. Estamos muito felizes em apresentar para vocês a nova etapa da nossa igreja. O aplicativo está disponível na App Store e no Google Play. Baixe o aplicativo e esteja atento às mais novas novidades na nossa igreja. Iremos mostrar agora passo a passo. Essa é a nossa primeira página inicial do aplicativo. Clique em Bem-vindo parte superior e clique em Cadastro. Clique em Cadastre-se canto inferior do aplicativo. Preencha todos os campos solicitados. Isso será muito importante para as próximas etapas da nossa igreja. Feito o cadastro, você terá acesso a todos os conteúdos exclusivos da nossa igreja. Nesse aplicativo teremos disponíveis devocionais, conteúdos exclusivos para a célula e muito mais. Estamos disponíveis equipe da mídia para poder auxiliar e ajudar a criar o seu cadastro e até mesmo utilizar o aplicativo. Deus abençoe!
abençoada, um homem de Deus que vai nos ministrar. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do pastor Luiz. Você pode aplaudir ao Senhor. Pastor Luiz hoje vai vir nos abençoar através da palavra de Deus. Glória a Deus, meu filho, pela sua vida. Passou por um processo na sua saúde, mas graças a Deus já está melhor, né? Para a glória de Deus. Eu tenho certeza que eu falei para ele, meu filho, tua boca é boca profética, isso daí, essa seta vai cair por terra no nome de Jesus, né? Então eu quero que vocês tenham as suas mãos para cá. Nós vamos abençoar a vida do pastor, que nesta noite ele seja um canal de Deus sobre as nossas vidas, amém? Todos que subirem aqui para falar, ouça bem o que eu vou te dizer pelo Espírito. Não veja o homem, mas veja o próprio Deus usando a cada um que subir neste lugar. Pai, aqui está o pastor Luiz, Senhor, nós como igreja, Senhor, o abençoamos a sua casa, a sua família, seu casamento, meu Pai amado, suas finanças, tudo que está sobre a responsabilidade do pastor, meu Pai. Que nesta noite, Senhor, ele como discípulo desta casa, vai ser usado pelo Senhor para ministrar o nosso coração. Que o Senhor use ele como o Senhor sempre tem usado, com poder, graça, unção, sabedoria, meu Pai amado. Nós o recebemos nessa noite como boca profética do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Dê mais um aplauso ao Senhor. Se é para Jesus, pode ser mais forte, vai. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Graça e paz, igreja de princípios. Pode sentar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Pois é, como nosso apóstolo falou, a gente tomou um susto aí o ano passado, mas estamos aqui. Eu me lembro que o apóstolo falou para mim assim, mas preciso de você para ministrar nos outros dias. Eu falei, apóstolo, se não der com a voz, nós vamos fazer mímica, mas nós vamos ministrar. Mas aprove o Senhor, preparou, estamos aqui 100%, em nome de Jesus, amém? Sem mais demoras, vamos à palavra do Senhor, porque tem muita coisa para falar aqui hoje, e o tempo ele corre. Eu estava meditando na palavra do Senhor, e o Senhor falou comigo acerca de princípios, de o que ministrar nessa noite, de o que falar nessa noite. E o Senhor começou com 3 pontos fortes ao meu coração, dizendo assim: Deus ouve, Deus expande e Deus renova. E é sobre isso que vamos falar nessa noite, é o tema da palavra. Deus ouve, Deus expande e Deus renova. É bem sabido que nós vivemos em tempos muito difíceis, tempos que nos limitam ou nos faz sentir limitados. Quem aqui nunca acordou pela manhã e achou que não conseguiria vencer mais um dia? Muitas vezes nós acordamos assim. Às vezes nós nos sentimos presos a estruturas, a coisas que nos amarram, coisas antigas, muitas das vezes. Mas a palavra de Deus nos revela que Deus, ele ouve o nosso clamor. Mas ele não só ouve, ele também expande, renova para sustentar o que ele vai fazer na sua vida. Consegue compreender isso? Põe para mim na tela Êxodo, capítulo 2, versículo 24 e 25. Já você vai entender. Deus percebe a dor do seu povo. Deus percebe a dor do seu povo. Êxodo, capítulo 2, versículo 24 e 25. Deus ouve o gemido deles e lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Próximo. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Você consegue entender a dimensão desse texto? Por que Deus está falando desse jeito comigo e com você? Porque Ele percebe a dor do seu povo. É nítido que às vezes nós estamos clamando ao Senhor, nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos em oração,
A apóstola falou esses dias aqui do altar que a Mava é conhecida como a igreja do jejum. Estamos em jejum constante. Mas parece, às vezes, Mayara, que Deus não está te ouvindo. Parece, Wagner, que Deus não está escutando a sua oração. Às vezes nós nos sentimos assim. Quem nunca, em suas orações, no meio das suas lágrimas, disse: Deus, o Senhor ouve todo mundo, mas parece que o Senhor não me ouve. O Senhor ouve A, o Senhor ouve B, mas parece que o Senhor me esqueceu. Ei, eu vim como profeta de Deus dizer para você que Deus está ouvindo a tua oração. Ele ouviu o teu gemido, Ele ouviu o teu clamor. Como, pastor? Como, pastor? Porque Ele vela pela sua palavra. E se Ele está dizendo que Ele escutou, que Ele ouviu o gemido do povo de Israel e entrou para auxiliá-los, como que Ele não vai ouvir o seu? Se Ele te escolheu para estar aqui nessa noite. O que acontece muitas das vezes é que você não entrou na atmosfera espiritual de Deus para entender que tudo é um processo. Diga comigo, tudo. Não, você eu estou sozinho aqui. Diga, tudo é um processo. A questão é, você está preparado? Você está preparada para passar pelo processo? Porque o processo, Sandra, às vezes é dolorido. Ou melhor dizendo, ele sempre é dolorido. Ele sempre vai extrair de nós. Olha que interessante, pega essa aí, ó. O processo, ele sempre vai extrair de nós, sempre, o melhor, mas também o pior de nós. É no meio do processo que você vai entender o nível da sua fidelidade. 2025 nós dizemos o ano da fidelidade. E todos nós passamos pelo processo de teste de fidelidade. Para saber em que nível você estava na sua fidelidade. Pastor, eu passei no teste. Só você e Deus que vai saber se você passou no teste ou não. O povo estava em escravidão, falando do povo que estava no deserto, aqui em Êxodo capítulo 2. O povo estava vivendo em escravidão, aliás, estava no Egito. O povo estava vivendo em escravidão. Estava sendo torturado pelo Egito. Mas ele não estava esquecido. O processo não te faz ser esquecido por Deus. A sensação pode ser essa, mas Deus, ele não te esqueceu. É difícil você olhar a realidade e entender que Deus está te ouvindo e Ele não te esqueceu. Tem pessoas no nosso meio que às vezes estão passando por enfermidades, a qual o homem já disse que não vai dar certo, mas Deus está dizendo: ei, eu estou te ouvindo, eu não te esqueci. Fica firme, tenha esperança, porque eu ouvi a sua oração. Tem pessoas que estão passando por um processo financeiro que acham que não vão conseguir vencer, mas Deus está dizendo: eu não te esqueci. Cada processo é um processo, cada um vive um processo. Não dá para dizer, não dá para mensurar quem está sofrendo mais ou quem está sofrendo menos. O processo, ele existe, ele tem uma progressão. O processo, ele vai passando por estágios. Primeiro, o texto vai dizer que ele ouviu, ou seja, Deus não é surdo. Ele escuta. Quando a gente era de igreja bem pentecostal assim, sabe que o chicote estralava, você nem ouvia o pregador direito, não ouvia o louvor porque era aquela caixa de som parecendo um enxame de abelha. Os de lá de fora falando assim: para que gritar tanto? Deus não é surdo. E não é que eles tinham razão? Mas não é por causa da expressão da adoração, não. Cada um adora como pode, como quer, como entende. Eu fui desses... não fui não, né? Então só um pouquinho. Mas Deus, ele escuta. Se o Senhor está dizendo, ele ouve. Deus, ele não é surdo. Mas sabe o que parece às vezes? Você parece aquela criança birrenta. Que você fala com o pai uma coisa agora e você quer ontem à tarde. Quer que ele resolva ontem à tarde.
E Deus está dizendo assim, eu já te ouvi. Eu já te ouvi. A minha filha, Maria Luísa, ela tem o costume de repetir muitas coisas. Ela fala, aí tem hora que eu olho para ela e falo assim, filha, eu já te ouvi. Você já falou 3 vezes. Você já falou 4 vezes. Eu já te ouvi. É normal isso de adolescente? É normal, né? É que o Miguel é muito quieto. O Miguel é mais quieto. Mas a Malu, pelo amor de Deus. Então o pai, nessa noite, está dizendo para você, filho, eu já te ouvi. Eu te escutei. É o mesmo dele está dizendo assim, ó, já colocou na minha mão. Fica tranquilo, fica tranquila. O texto vai dizer que ele lembrou-se. Lembrou-se do quê? Da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. Qual foi a aliança que ele fez com você? Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Deus está lembrando da aliança que ele fez com você. E através dessa lembrança, ele vai realizar coisas. Ele viu. Ou seja, Deus, ele escuta, mas ele também enxerga, viu? Ele tem olhos como chama de fogo e ele vê tudo que está se passando. Ele viu. Ele enxerga a realidade. Ele conhece. Deus, ele também se envolve profundamente com os seus problemas. Quando você acha que ele não está nem aí, quando você acha que você está passando pelo processo sozinho, na verdade, ele está totalmente envolvido com a sua situação, envolvido com os seus problemas. Talvez você está esperando uma reação da parte de Deus, mas ele está resolvendo de outro jeito. Que jeito, pastor? O melhor, o perfeito, o bom e o agradável. Escuta, antes de qualquer coisa que aconteça visivelmente na tua vida, existe um mover sobrenatural e invisível acontecendo. Queremos que aconteça nesse plano físico, mas lembre-se, no plano espiritual já está tudo pronto, já está tudo acontecendo. Quando Deus conhece a dor, ele começa a preparar mudanças estruturais. E aqui é complicado porque essas mudanças estruturais, ela envolve muitas das vezes, e na maioria das vezes, as minhas e as suas emoções. Porque nós, seres humanos, nós somos muito emocionais. Nós tratamos as coisas muito no emocional. Haja visto que tem umas 3 ou 4 aqui que fala qualquer coisinha, já se derrama em rio de lágrimas. Vou nem falar quem é. Mas é a emoção à flor da pele, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. E somos muito emocionais. Mas aí Deus tem que mudar, tem que preparar as nossas estruturas para poder receber o melhor dele, a promessa dele, receber aquilo que ele preparou. Alguns de nós aqui, principalmente os homens, já trabalharam com estrutura. E não dá para se colocar um telhado numa casa se não tiver um bom alicerce. Se o alicerce não for bem fundamentado. Ei, eu vou te explicar melhor. Para que haja uma cobertura de Deus sobre a tua vida, o seu alicerce tem que estar bem estruturado na palavra. Ah não, eu vou falar de novo. Para que você possa receber uma cobertura espiritual de Deus, o teu alicerce tem que estar bem estruturado na palavra. Aí Deus começa a preparar as suas estruturas para receber o poder de Deus e também a expansão dele. Deus não vai expandir a tua vida, Deus vai expandir as áreas da tua vida, Deus não vai expandir os teus territórios se os alicerces não estiverem prontos. Se as coisas não estiverem bem fundamentadas.
Deus ele vai preparar toda a estrutura, ele vai ouvir o teu clamor, para depois ativar o tempo da expansão. Ele vai ajeitar tudo, colocar tudo no lugar, vai verificar se está tudo do jeito, aí ele fala, agora sim, é o tempo da expansão. Primeiro, Deus, ele vê e ouve o clamor do seu povo. Você não está falando com as paredes. Você não está falando sozinho. Deus está te ouvindo. 2, Deus ordena a expansão. Isaías 54, verso 2. Quando você entende que Deus, ele te ouve, quando você entende que Deus está te escutando, quando você para de contender contra Deus e brigar com o Senhor, porque você acha que você foi esquecido, Deus aí começa agora, após te ouvir, te dá uma ordenança, que é o que vai fazer te estruturar. Ele diz, alarguem o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não impeças e estique as suas cordas, firme as suas estacas. Em outras palavras, eu vou rasgar o verbo aqui, para de ser menininho, menininha, para de ser criancinha birrenta, que chuta tudo, que fica batendo o pé e começa a entender que Deus está te ouvindo, e nessa noite Ele está dizendo para você, agora sim, está na hora de estender as estacas, porque as estruturas já estão prontas. Você perde muito tempo contendendo contra Deus, e deixa passar o tempo de estender as estacas. Abraão, ele está sentado na porta da tenda dele. E o texto vai dizer que era o período de maior calor do dia. Entendemos, como não havia um relógio, o relógio era um relógio solar, mas não havia o relógio que nós usamos hoje, entendemos que o maior calor do dia ali por volta do meio-dia, 1h da tarde. Eu te pergunto, um camarada que tinha sobre a liderança dele outros pastores, outros rebanhos, tinha sua família para governar, ele tem tempo para parar meio-dia e ficar só olhando o tempo passar? Não. Tem que estar produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, estruturando alguma coisa, organizando alguma coisa, projetando alguma coisa. O que você está fazendo no seu tempo ocioso? Eu estou lá no TikTok, estou lá no Instagram, eu estou lá vendo. Aí vem meu apóstolo e fala assim, e eu não vi nenhuma curtida sua no Instagram da igreja. E aí? Comece a se estruturar. Comece a se planejar. Porque é tempo de fincar as estacas e estender a tenda. Se não houver o projeto, não houver a estrutura, a tua tenda vai cair. Porque ela não vai ter força para ficar de pé. No primeiro ventinho, não estou falando vendaval, no primeiro ventinho ela vai cair. Ela não vai se manter de pé. Deus fala com quem vê o futuro. A minha memória tem hora que dá umas falhadas, é a idade, eu sei disso. Mas foi o apóstolo René que falou, que viu o futuro e decidiu morar lá. Você consegue ter essa visão do futuro? Eu não vou muito longe não, para não exercitar muito a sua mente e deixar você cansado antes de eu terminar essa palavra. Mas você consegue se ver em janeiro de 2027? No dia 8 de janeiro de 2027? Eu só sei de uma coisa de 8 de janeiro de 2027. Se Deus não me recolher antes, eu vou estar nos 12... Calma, pastora, calma. Eu vou estar nos 12 dias de clamor.
da igreja Amava. Eu vou estar. Sabe por quê? Porque é um princípio meu. Quais são os seus princípios? Fala para mim. O princípio é aquilo que você coloca em primeiro lugar. Aquilo que você não negocia, aquilo que você não abre mão. Aquilo que você tem que às vezes olhar para o teu contexto real e dizer assim, poxa, como eu queria estar agora dando um mergulho na praia, mas eu vou estar nos 12 dias de clamor. Pastor, isso é alguma indireta? De maneira nenhuma. Fica tranquilo quanto a isso. Eu sei dos meus princípios, você precisa reconhecer os teus. Não abro mão do meu culto da virada, não abro mão dos meus 12 dias de clamor, não abro mão das minhas festas bíblicas. Por quê? Porque é um princípio que o Senhor estabeleceu dentro do meu coração. Deixa eu te falar como pastor. Você não pode abrir mão dos seus princípios, porque se você abrir mão dos seus princípios, Ele vai te quebrar. Pastor, ficou nervoso? Não, eu só estou cansado do diabo enganar as pessoas e inverter a posição das coisas. Deus está falando, se você inverter a posição dos seus princípios, não vai estender estacas. Não vai alargar a tenda. Seja fiel. A palavra hoje é sobre princípios e quais são os seus. Comece a analisar. Existem 3 ações espirituais nesse contexto. Primeiro, ampliar o quê? A minha e a tua visão. Para de ter a visãozinha limitada. Para de olhar para o seu próprio umbigo. O contexto ele é maior. O contexto ele é geral. É muito fácil olhar aquilo que é cômodo para mim, aquilo que vai me satisfazer. Mas Deus está dizendo assim, está na hora de você ampliar a visão e ver no geral. Alongar as cordas significa que a fé tem que estar bem firme. Tem que estar bem esticada para poder suportar a pressão do dia a dia. Nós estamos falando de tendas, de barracas. Se você armar uma tenda e colocar uma corda frouxa, não adianta de nada. Ela tem que estar bem firme, suportando as adversidades, as lutas, as pedradas que vão vir, as tempestades que vão tentar te derrubar. A sua fé, ela tem que ser inabalável. E não é porque você é um super-homem ou você é uma super-mulher, não. É porque você confia naquele que te chamou primeiro. Firmar as estacas, uma estrutura e uma responsabilidade. A expansão sem estrutura, ela gera um colapso. É por isso que tem gente aí arrancando os cabelos. Tem gente que tem aí chutando a barraca porque ela não está firme. É por isso que tem gente abandonando a sua fé. Porque não tinha estrutura. E isso gerou um quê? Um colapso. Deus, ele não apenas expande as coisas. Sabe o que ele faz também? Ele renova os recipientes. As estruturas antigas não sustentam o que é novo. Então por isso você precisa também se renovar todos os dias. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus se renova. Mas você precisa se renovar também. No seu contexto de entendimento do que você está lendo, ouvindo, até mesmo do que você está falando. Está preso ao passado, está falando as mesmas coisas, é o mesmo discursinho de sempre. É a mesma falácia de sempre. E Deus está olhando para você e falando assim, como é que eu vou derramar algo novo naquilo que continua sendo velho? Como é que eu vou dar uma estrutura nova se o velho não vai suportar? Eu tenho um sonho, um desejo de comemorar nossos 20 anos de casado, que vai ser agora, esse ano.
E o meu sonho é fazer uma cerimônia judaica. E eu vou pegar uns cabra macho para fazer uma rupá comigo. Imagina se vem um com uma dos suportes da rupá, velho, capengando, a rupá vai cair em cima da gente. Precisa ser uma estrutura nova, uma estrutura reforçada. Lucas capítulo 5, versículo 37. Por isso que Jesus, Ele vai dizer ao meu e ao teu coração: ninguém põe vinho novo em odres velhos. E se fizer, o vinho novo romperá o odre. Está entendendo o que eu estou falando? Se as estruturas não forem renovadas, se você não entender que Deus já falou com você, você não vai suportar, você vai quebrar. Estou cansado de ver gente quebrada. Essa semana ontem eu tive uma notícia de uma pessoa terrível. Está quebrada, porque não preparou as estruturas para o novo de Deus. Se derramarem, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se estragarão. Se você quer viver o novo de Deus, você precisa se renovar. Senão você não vai suportar aquilo que Ele preparou para a tua vida. Próximo. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em odres. Pastor, olha para minha cara, pastor. Eu tenho cabelo branco. Já não aguento mais subir uma escada sem pedir arrego na metade do caminho. Ninguém está falando do seu corpo físico. Estou falando do seu mental e do seu espiritual. Quando Jesus diz assim, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, Ele não está falando da idade das crianças, Ele está falando do temperamento, das emoções da criança. Quem é que nunca corrigiu um filho? E depois foi para o quarto e falou: meu Deus, será que eu peguei pesado? Será que a minha mão foi muito pesada? Será que o chinelo bateu muito forte? Será que o chicote, o cinto estralou muito? Quando você estava preocupado com o que você fez, seu filho já está pronto para te abraçar e te beijar de novo. Enquanto você, um velho barbado, uma senhora já está aí contendendo contra Deus, sendo que Deus está dizendo: filho, com esse coraçãozinho aí não vai dar para me derramar nada novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E você ficando para trás. O vinho novo, ele representa o quê? Uma nova unção. Ele representa o quê? Um novo mover. E se você não estiver preparado, você não vai conseguir acompanhar esse mover. Você vai ficar para trás. Ele representa o quê? Uma nova estação. Eu gosto muito da primavera. Tem uns aqui que vai dizer: eu gosto do inverno. Calma, Alessandra, calma. É só falar que ela já... Tem outros que amam o verão. O verão já é um exagero, porque é muito quente. Apóstolo, sabe qual é a estação que eu quero para mim esse ano? A estação do vinho novo. É essa a minha meta, a estação do vinho novo. Deixa de ser odre velho, porque odre velho representa o quê? Uma mentalidade antiga, uma resistência à mudança, um apego ao passado. Ah não, tem que ser assim, vai ter que ser desse jeito, eu não consigo mudar, e bibibi, bababá. Para com isso. Escuta, o vinho não é ruim, o odre é que não consegue suportar. O problema não está no vinho, é no odre que tem que se reformular, tem que ser um odre novo. O novo se perde quando tentamos encaixá-lo em estruturas antigas. O escritor está dizendo que se você colocar
o vinho novo no odre velho, eles se rompem. É igual você tentar apanhar água numa peneira, areia numa peneira, vai vazar. Você precisa tampar as suas brechas. Você precisa reparar as suas brechas para receber o novo de Deus. O apego ao vinho velho impede uma nova experiência com Deus. Nós queremos sempre viver uma nova experiência com Deus. Todo ano tem que ser um ano melhor. Sabe qual vai ser o melhor ano na sua vida? Esse. Aí quando esse ano acabar, sabe qual vai ser o melhor ano na sua vida? 2027. 27 vai acabar, 28. Vai ser sempre o melhor ano da sua vida, quando você começar a se renovar, entender que Deus tem sempre coisas novas para mim e para você. Deus está sempre preparando coisas novas. Meu Deus, até lembrei, coisas novas Deus está fazendo. Você crê que Ele está fazendo coisas novas? Ele está preparando coisas novas. Você precisa deixar o velho, o apego ao vinho velho, para que você possa ter experiências novas. Sabe qual vai ser o melhor encontro com Deus da sua vida? Vai ser o próximo encontro. E depois do próximo, o próximo. E depois do próximo, o próximo. E eu não sei você, para mim isso é uma verdade. Cada encontro, meu Deus, que encontro. Você volta do encontro e diz, que encontro foi esse? E você vai voltar do próximo dizendo, que encontro foi esse? Eu não sei se você reparou, mas talvez não. Mas eu comecei a minha mensagem com um decreto de primícias. Mas foi do ano passado. Põe para mim um desse ano. Eu não esqueci não, calma. É porque tem um negócio nesse decreto desse ano. Para esclarecer algo ao meu teu coração. O Senhor diz assim, ó. Eis que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua. O salário dele está diante da minha, na sua face. Qual que é o salário de Deus para mim esse ano? É o vinho novo. Eu só vou receber se eu tiver uma estrutura nova. Se eu expandir a minha tenda e receber o novo de Deus. Vou ficar só com esse versículo. Se quiser tirar e colocar só ele, só o versículo 10. Eu preciso entender a soberania e o poder de Deus dessa palavra. Entender que o que Deus tem para mim nesse ano é tão poderoso, que se eu não me renovar, se eu não mudar as minhas estruturas, eu não vou suportar o que Ele vai entregar nas minhas mãos. Costume assembleando de não estourar o tempo. Mentira. A gente estoura mesmo. Escuta. Não resista ao novo. Ai, meu Deus, não. É sério que eu vou ter que falar isso? Tá, eu coloquei, então tem que falar. Não resista o novo por medo de perder o antigo. Está tão apegado a coisas antigas. Ah, mas eu gostava do outro jeito. Eu gostava quando era assim, quando era assado. Eu gostava quando... Ah, não, desse jeito não. Esses dias a apóstola me parou ali e falou, nossa, nem parece aquele pastor assembleiano. A pessoa se ouvir e falar assim, eu achava melhor como antigamente. Se o pastor já não abriu o culto com os 3 hinos da harpa, não é culto. Não, se não der umas 4, 5, 10 oportunidades antes da palavra, não é culto. Está preso ao velho. Está grudado ao velho. Nunca vai receber o novo. Se o Senhor nos vir para ministrar, pastor, com uma gravatinha bonita, com um terno de corte alemão, com um sapatinho, um bico fino,
não vou ouvir sua palavra. Ei, deixa eu te falar, se você está preso ao passado, está preso ao antigo, eu quero um novo de Deus na minha vida. Eu quero vinho novo. Você já reparou que o avivamento só vem através do novo? O avivamento não está preso ao passado, ele só vem através do novo. Pastor, eu não estou entendendo. É quando você faz algo novo para o Senhor, algo que você nunca fez, algo que você não se desprendeu ainda para fazer, quando você deixa o velho de lado e começa a fazer algo novo. Alguns anos atrás, numa igreja, 2, 3 anos atrás, isso é recente, terminou o culto, mas algumas pessoas se reuniram no cantinho e começaram a adorar, pastor. Não era previsível isso, porque o normal era acabar o culto, todo mundo ir para suas casas. Eles ficaram dias em adoração, a igreja não fechou, as portas não fecharam, pessoas vieram de outro estado para entender o que estava acontecendo. Ei, sabe o que me lembra isso? No passado também aconteceu, mas se você não deixar acontecer algo novo, não vai haver avivamento, não vai haver vinho novo. O que é que você precisa deixar acontecer novo na tua vida? Escuta, o mesmo Deus que ouviu o clamor é o Deus que prepara a expansão e derrama o vinho novo em odres renovados. Eu quero te convidar nessa noite a receber um renovo da parte do Senhor. Não, você não entendeu. Não é um renovo qualquer, não é um renovo momentâneo, não é um renovo que daqui a pouco, quando a bênção apostólica for dada, já acabou para você. É um renovo que vai trazer um vinho novo a esse odre que por enquanto está velho, mas depois da oração vai se tornar um odre novo e vai receber uma porção dobrada, uma porção dobrada, uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, para a gente entrar na oração e concluir essa palavra. No dia 9 de dezembro, eu tive uma paralisia facial. Eu dei entrada primeiro na UPA com um quadro de suspeita de AVC. O AVC foi descartado, a paralisia foi confirmada, a minha face do lado esquerdo estava paralisada. Eu não conseguia falar direito, eu não tinha dicção como eu tenho agora. Inclusive hoje está até melhor. Eu não tinha dicção. No culto da virada, a apóstola pediu para os líderes falarem alguma coisa aqui. Quando o microfone chegou na minha mão, eu gaguejei, a voz travou, quase não saiu o que eu queria falar. Na nossa confraternização de liderança, eu virei para o pastor e disse assim: fala você. Mas quando acabou aquele culto, o Senhor disse assim: como é que você quer algo novo, se você não faz algo novo para mim? Eu vou operar um milagre na tua vida, quando você deixar eu te renovar. Ei, não importa o que você está passando agora, eu profetizo que Deus vai derramar um vinho novo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Para fechar, tem um médico onde eu trabalho, que eu falei para ele que eu havia tido paralisia de Bell. Ele olhou para mim e falou assim: quando é que foi isso? Aí eu falei assim: foi no dia 9 de dezembro. Dia 9 de dezembro? Já faz alguns dias, uns 3, 4 dias atrás que eu falei com ele. Ele falou: pois não parece. Aí eu dei uma risadinha para ele e falei assim: por dentro eu falei comigo mesmo, falei assim: é porque quando Deus coloca a mão num odre velho, Ele transforma num odre novo. Eu vou orar, mas eu quero convidar só aqueles que querem ser um odre novo, porque o Senhor está falando ao meu coração que agora, quem se propor a se tornar um odre novo nessa noite, nos 12 dias, no ano de 2016, eu vou transbordar com meu vinho novo. Lorebiaço e de comondre alabar, sui de canta na mandara maquio, araia forgue mandara machada na pai. Senhor, tem um povo aqui na Mava, Senhor.
Tem um povo aqui, Senhor meu Deus, que agora está se propondo a ser renovado. Quem é você? Levanta a mão que quer ser renovado. Quem é você? Deus quer te ver agora. Quem é você? Se apresenta agora. O altar está livre, o altar está livre, pode vir. Deus está dizendo assim, ó, eu vou renovar. Deus, esse povo está aqui agora, Senhor meu Pai amado. Estão todos se propondo, Senhor, a ser renovados. A serem renovados, a serem renovados, a serem transformados. Não querem vinho velho, querem vinho novo. Eles querem vinho novo, Senhor. Enche os odres, enche os odres, enche os odres. Elebecalabacharabagai, remandarabacharabacalabadarabaio, remandarabachelebecou, inarabacalabada séria, irmiomondoria de calabacha. Recebe, recebe, recebe o vinho novo. Outro poderoso, o grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou. Assim como eu forjei em 2025, assim como eu testei a tua fidelidade, assim como se coloca o aço no fogo para retirar as impurezas, eu te forjei no meio do fogo. Mas este ano eu estou preparando o refrigério, eu estou preparando o renovo. Se tiver com as estacas bem preparadas, se estiver com as estruturas prontas, eu vou alargar a tenda e comandar a xéria e daraba comandora bem calavaço da cadarabacharabacai. Os odres que tiverem novos, os odres que tiverem preparados, receberão do meu vinho novo. Reca sobia araio cominarabacharabaio. Eu visito porque eu testei a fidelidade. Eu visito porque eu escolhi. Remando e calaio iremundiose arai comundi assaio. Então canara sobia, se preparem para o novo que eu estou derramando neste ano sobre a igreja, sobre os meus ministros, aqueles que são labaredas de fogo. Se preparem aqui para receber uma porção dobrada do meu Espírito. Shalom, Igreja Amava. Seja muito bem-vindo a mais nova etapa da nossa igreja. Lançamento app Igreja Amava. Estamos muito felizes em apresentar para vocês a nova etapa da nossa igreja. O aplicativo está disponível na App Store e no Google Play. Baixe o aplicativo e esteja atento às mais novas novidades na nossa igreja. Iremos mostrar agora passo a passo. Essa é a nossa primeira página inicial do aplicativo. Clique em Bem-vindo parte superior e clique em Cadastro. Clique em Cadastre-se canto inferior do aplicativo. Preencha todos os campos solicitados. Isso será muito importante para as próximas etapas da nossa igreja.
Feito o cadastro, você terá acesso a todos os conteúdos exclusivos da nossa igreja. Nesse aplicativo teremos disponíveis devocionais, conteúdos exclusivos para a célula e muito mais. Estamos disponíveis equipe da mídia para poder auxiliar e ajudar a criar o seu cadastro e até mesmo utilizar o aplicativo. Deus abençoe.